Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre o poder da palavra. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquela frase clichê que a palavra tem poder, né? É uma frase muito sábia e clichê ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo fala. Mas eu vou explicar para vocês por que a palavra tem poder. Quando você emite um som, você está propagando energia no ambiente, né? Então, as palavras nada mais são do que sons emitidos com significado, né? Então, à primeira vista, assim, a palavra é um som emitido no ambiente através de um emissor para que essa energia propagada no ambiente chegue a um receptor ou receptores, né? Então, dependendo da intensidade que esse som e da intenção que esse som é propagado no ambiente e direcionado a um receptor, esse som ele vai chegar com uma frequência, com uma determinada frequência, tá? E essa pessoa ela vai sentir essa frequência, independente do significado da palavra, tá? Em princípio, apenas uma frequência que é emanada de um emissor para um receptor, tá? É por isso que dizem que não adianta você estar dissociado, né, incongruente com aquilo que você diz, porque se você estiver falando uma coisa e sentindo ou pensando outra, aquilo que você fala, o significado que você fala, vai chegar distorcido no receptor. Ou então não vai chegar da forma como você intencionou que chegasse. É por isso que os profissionais da saúde, as pessoas que querem passar mensagem para as outras, elas precisam estar congruentes com aquilo que elas estão falando. Elas precisam acreditar realmente no que elas estão falando. Porque se elas não acreditarem naquilo que elas estão falando, essa mensagem do que elas querem passar não vai chegar na pessoa. Pode até chegar, vai chegar, mas vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Vai ser isso que vai acontecer. Ou então a pessoa vai receber aquilo ali de uma forma esquisita. Aquela mensagem não vai ficar na pessoa. Entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque a minha vida toda eu ouvia, mas aquilo ali não me batia bem. Uma coisa que as pessoas falam e até inclusive se orgulham, algumas pessoas, né, de falarem isso, né? Eu falo o que eu penso mesmo e esse é o meu jeito e pronto. Gente, numa boa, existe uma grande diferença entre sinceridade e grosseria. Tem gente que confunde as duas coisas. Tem gente que acha que fala o que quer
da forma como quer, sem filtro nenhum, machuca a outra pessoa, de propósito ou inconscientemente, não importa. Mas no fundo ela sabe o que ela está fazendo. E aí se justifica de que, porque eu sou uma pessoa muito sincera, eu sofro de sincericídio, eu falo o que eu penso mesmo, e pronto, e acabou. E os outros é que engulam isso. Isso eu chamo de pessoas sem filtro. Elas não filtram o que elas falam. Elas não estão preocupadas se elas estão machucando a outra pessoa, ou até fazem de propósito mesmo para machucar. Porque uma palavra falada de uma forma grosseira e estúpida, e isso eu nem estou falando do significado da palavra, tá? Eu estou falando só do som emitido no ambiente, da forma como é falado, se é falado com uma agressividade ou se é falado num tom mais sutil, né? Então, por exemplo, assim, se você falar, eu te amo, é um tom mais sutil. A pessoa vai receber aquilo com uma paz, né? Vai receber essa palavra de uma forma tranquila, né? Agora, se você falar assim, eu te amo, como é que a pessoa vai receber isso? Da mesma forma que ela recebeu anteriormente? Essa forma, ela está dissociada, incongruente com o significado da palavra. Concorda? Isso eu só estou falando de frequência, energia, e energia é matéria, né? Emitida no ambiente, direcionada a um receptor, né? Agora, se você coloca esta intensidade da raiva, vamos supor, junto com um significado grosseiro, imagina a potência que essa palavra vai chegar nessa pessoa. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam tomar muito cuidado com o que falam. Não é não falar ou deixar de falar o que pensa e o que sente. Muito pelo contrário. As pessoas devem falar tudo que pensam e que sentem. Mas elas precisam ter um filtro. Elas precisam pensar na forma como elas vão falar. E isso não é difícil. É só você se colocar no lugar daquele que vai receber. Se coloca no lugar dele. Você gostaria de estar recebendo aquela mensagem daquele jeito? Porque se você não gostar de receber a mensagem desse jeito, não faça com o outro. Porque você vai estar machucando a outra pessoa. Quem emite a mensagem de forma grosseira, estúpida, para machucar conscientemente ou inconscientemente, não importa, é uma pessoa que está em dor. Ela está na dor de uma energia de raiva
que está dentro dela ali, ruminando dentro dela, e que ainda não saiu. E precisa sair de qualquer jeito, né? É uma pessoa que ela, inconscientemente, ela está em dor. Ou até conscientemente, tá? Mas vamos falar aqui que a pessoa não tem noção do que está fazendo. Aquelas pessoas que dizem que são sinceras e falam o que pensam e pronto, e acabou. Na melhor das hipóteses, inconscientemente, elas estão em dor, né? E elas precisam olhar para essa dor. Em contrapartida, a pessoa, o receptor, que se atinge com o que foi recebido, ele está atingível. Então ele já tem uma ferida aberta. Que o outro, a outra pessoa, aquela que falou, energeticamente ela percebeu, inconscientemente ela percebeu essa ferida. E inconscientemente ela falou para machucar. E a outra, obviamente, chegou, bateu na ferida dela e doeu, né? Tanto o emissor, que está em dor, porque falou, né, palavras que machucam, precisa olhar para sua dor, como o receptor, que tem a ferida e que as palavras, né, bateram na ferida dele, também vai precisar olhar para essa ferida. Porque se não houvesse a ferida, não ia doer. Então o outro pode falar o que for, se eu não tiver a ferida, vai passar por mim e não vai doer. Fora que é muito difícil, tá? Se uma pessoa não tem a ferida do outro falar alguma coisa, porque ele não vai perceber nada ali que ele possa atingir. Então, ele não vai falar porque ele não vai perceber o que possa atingir. Essas feridas, elas são criadas ao longo da vida, tá? Então, as feridas, elas são criadas desde quando a gente nasce, né? Então, como que elas são criadas? Se você nunca teve uma ferida em determinado sentido e uma pessoa vem e fala alguma coisa que impacta em você, aquilo ali vai impactar, mas não muito. Agora, se essa ferida, se esse impacto ele for repetido, for reiterado, vai se abrindo ali uma ferida na pessoa, né? Então começa quando criança, quando bebezinho, começa até intrauterino, tá? Indo um pouco mais além, aprofundando um pouco mais, pode começar até em outras vidas. Então vamos supor, você nasce já com uma ferida que você não conseguiu resolver numa outra encarnação. Você vai nascer numa família que vai ressaltar essa ferida. Você não vai nascer numa família que vai passar a mão na sua cabeça para você ficar felizinho e não, porque só você pode se curar. Então, assim, papai e mamãe não vai curar a ferida de ninguém, tá? A família, e aí eu não tô dizendo que é pai ou que é mãe, pode ser qualquer cuidador, tá? Mas a família, ela vai ser de uma forma
na qual vai ressaltar essa ferida que já havia antes, tá? Mas que precisa ser curado. Para quê? Para que doa mesmo. E por que precisa doer? Porque se não doer, você não vai enxergar. Então, aquilo ali já existe a ferida, e aí a sua vivência na sua família, que é o primeiro meio social no qual você é inserido, né? Então é a família que vai ressaltar essa ferida em você, aquilo ali vai doer. E aí vai doendo, vai aumentando a ferida até ela tá de um jeito que você fala, não aguento mais, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Ela não vai te deixar em paz, ela vai ficar ali latejando até você olhar para ela. E aí você vai buscar um tratamento psicológico, ou espiritual, ou energético, ou os três juntos, não sei. Você vai buscar alguma coisa para sarar essa ferida. Você vai buscar, porque está doendo muito. Então você vai buscar milhões de formas de sarar essa ferida. E se ainda assim, porque tem pessoas que são teimosas, tá doendo pra caramba, mas a pessoa não faz nada. São pessoas racionais demais, né? Então, que besteira, eu não acredito nesse negócio de espiritualidade, eu não acredito na psicologia, isso aí é uma besteira, eu não acredito. Então, assim, as pessoas que são muito racionais, né? Que tá doendo, mas elas se negam a olhar para a dor, né? Aí, sabe o que vai acontecer? A dor do energético, do psicológico, do espiritual, ela vai passar para o corpo, porque aí no corpo não tem como. Aí ele vai ser obrigado a ir para o médico, porque a doença ali vai invalidar aquela pessoa ali nos afazeres diários, né, no trabalho ou no que for, e aí a pessoa vai ter que parar. Ela vai ter que parar, ela vai ter que tratar físico, e aí ela vai ter um tempo também para pensar no que me levou a chegar aqui com essa doença, né? Tem algumas que ainda assim não enxergam, né? E aí a doença é mais grave para a pessoa poder pensar na própria vida, na própria existência. Então é isso, sabe? As pessoas, elas precisam ter consciência de que todo ser humano, ele traz consigo uma dor. Não existe ser humano aqui que não traga consigo uma dor, uma ferida. E as palavras que são ditas, dependendo de como são ditas, elas podem detonar uma pessoa. Então, não confundam sinceridade com grosseria, estupidez e ignorância. Você pode muito bem ser sincero e ser amável, ser sincero e ser educado, ser sincero e ser delicado. Você vai falar a mesma coisa que você realmente queria dizer, mas sem a intenção de machucar. Tá bom?
Pensem no que eu falei. Um bom dia a todos. Um beijo. Fiquem com Deus.